Se você teve recentemente a oportunidade de conferir a lista dos megaprojetos mais caros do mundo, pode ter se surpreendido ao ver a chamada Ferrovia do Golfo ocupando o segundo ou terceiro lugar, dependendo da fonte. O orçamento estimado para esse projeto é de impressionantes 250 bilhões de dólares, superando até a previsão para substituir a Estação Espacial Internacional. É ótimo ver mais um projeto ferroviário, ou melhor, vários projetos no topo da lista, como a Rede Ferroviária Central 10T da União Europeia. Mas vamos deixar essa história para outro vídeo, de qualquer forma. A equipe do Ferrovias Explicadas resolveu explorar todos os principais aspectos do projeto ferroviário do Golfo, também chamado de Ferrovia do Conselho de Cooperação do Golfo. Como normalmente fazemos nesse tipo de vídeo, vamos abordar a justificativa, o financiamento, os obstáculos na realização, os desenvolvimentos atuais e algumas projeções futuras para esse verdadeiro gigaprojeto. Mas antes de continuarmos, caso você goste de temas sobre ferrovias como este, não se esqueça de curtir este vídeo. Inscreva-se no nosso canal e apoie nossa produção considerando se tornar nosso patrono pelo botão de Seja Membro. E doações únicas também são muito bem-vindas. Essa é a única forma de seguirmos independentes e mantermos o canal ativo. O projeto ferroviário do Golfo propõe um sistema para ligar todos os estados do Conselho de Cooperação do Golfo: Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Essa vasta rede, erguida em condições extremas do deserto, terá 2.117 quilômetros de extensão, custo de 250 bilhões de dólares e conclusão prevista para 2030. Só para nos familiarizarmos com as empresas ferroviárias da região, temos a Companhia Ferroviária Saudita, responsável pela rede na Arábia Saudita. A Etihad Rail nos Emirados Árabes Unidos, Oman Rail em Omã e Qatar Rail no Catar. Kuwait, Omã e Bahrein, no momento não possuem linhas ferroviárias em operação, embora o sistema de metrô leve com extensão de 109 quilômetros em Manama, a capital do Bahrein, esteja sendo preparado. O projeto da Ferrovia do Golfo é baseado em um estudo de viabilidade econômica de 2003. Apesar do potencial para maior integração regional, benefícios comerciais e objetivos geopolíticos, desafios políticos e econômicos atrasaram o início oficial até 2009. Vale ressaltar que, além das questões financeiras, um dos principais problemas era a visão e as necessidades diferentes de cada país do Conselho de Cooperação do Golfo. O Catar preferia uma ferrovia de alta velocidade para passageiros, motivado principalmente pela futura Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol, Associação de 2022. Omã tinha visão parecida, propondo estender a ferrovia do Conselho de Cooperação do Golfo de Mascate até a Zona Econômica Especial de Duqm, Salalah e além. Tudo visando desenvolver o turismo. A Arábia Saudita queria transportar minerais a granel e passageiros com energia a diesel. Os Emirados Árabes Unidos priorizavam o transporte de cargas containerizadas, também usando trens a diesel, entendeu? A aprovação oficial do projeto foi em 2009, com declarações da cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo, realizada no Bahrein naquele ano. O objetivo do projeto era facilitar o comércio, a circulação de cidadãos e apoiar empresas conjuntas, conforme a estratégia de integração comercial do bloco. O prazo final foi estabelecido para 2018. Essa data de conclusão não foi cumprida, em grande parte por causa da queda do preço do petróleo de 2014 a 2016, que intensificou as pressões fiscais nas economias do Conselho de Cooperação do Golfo dependentes da exportação de petróleo. Isso se agravou com divisões políticas profundas no bloco que surgiram em 2017, quando o boicote ao Catar por parte da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito começou. De 2017 a 2021, até mesmo um bloqueio foi imposto pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países muçulmanos ao país, sede da Copa do Mundo de 2022.
O projeto foi retomado em dezembro de 2021. Durante a 42ª cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo, em 2023, pela primeira vez em anos, o Conselho de Cooperação do Golfo tomou medidas sérias para acelerar o projeto. Em outubro daquele ano, os ministros dos transportes do Conselho de Cooperação do Golfo definiram regras administrativas, legais e financeiras para a Autoridade Ferroviária do Conselho de Cooperação do Golfo, criada em 2021. As tarefas da autoridade envolvem principalmente receber e coordenar planos de trabalho, alinhar cronogramas, garantir que o projeto siga especificações e padrões técnicos unificados e assegurar a conclusão da rede dentro do prazo acordado. Ao mesmo tempo, o prazo de conclusão está definido para dezembro de 2030 e o acordo geral do projeto foi ratificado, estabelecendo as obrigações e responsabilidades dos Estados-membros. Em abril de 2024, a Hafid Rail, uma empresa criada especificamente para administrar o trecho de 303 quilômetros entre Socar, em Omã, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou que entrou na fase de implementação deste projeto de 3 bilhões de dólares. Ela firmou contratos vinculativos graças a uma aliança entre Emirados Árabes Unidos e Omã, envolvendo empresas dos dois países e concretizando a ligação ferroviária do Conselho de Cooperação do Golfo. Anteriormente, os Emirados Árabes Unidos finalizaram sua rota em direção à fronteira com a Arábia Saudita como parte da rede ferroviária nacional, ligando assim todos os 7 Emirados, desde a fronteira saudita até o porto de Fujairah, no leste. Em novembro de 2024, a Agência Central de Licitações Públicas do Kuwait abriu 4 propostas financeiras para os serviços de design de uma linha ferroviária de 111 quilômetros que conecta a cidade do Kuwait à fronteira com a Arábia Saudita. A empresa turca Proyap apresentou a proposta mais baixa, de 8,2 milhões de dólares, enquanto as propostas da China State Railway, da Sener da Espanha e da filial turca da Sistra ultrapassaram 20 milhões de dólares. A avaliação das propostas está em andamento. O contrato de projeto e consultoria deve ser finalizado dentro de 1 ano, após o que serão lançadas as licitações para a fase de construção. Isso é considerado a primeira fase deste projeto. A segunda fase envolverá a apresentação do projeto a potenciais investidores e a seleção de um parceiro de investimento. A terceira e última fase será focada na execução das obras, que deve levar aproximadamente 30 meses, como anunciado oficialmente em meados de 2023. Os governos do Conselho de Cooperação do Golfo estão se preparando para conceder contratos no valor de 167 bilhões de dólares para ligar os 6 países membros no horizonte de 2 a 3 anos. O Catar já possui algumas linhas ferroviárias modernas, mas para completar sua participação no projeto ferroviário do Golfo, precisa conectar sua rede a Dammam, na Arábia Saudita, via o porto de Salwa, para o qual foi alegado que os projetos já estão finalizados. A parte do Bahrein envolve ligar sua futura rede e o sistema de metrô leve planejado na capital com o Catar e a Arábia Saudita por meio de pontes marítimas. Bahrein e Catar já concordaram, em novembro de 2023, em retomar o projeto da Ponte da Amizade. Enquanto isso, a já existente Ponte Rei Fahd, que liga o Bahrein à Arábia Saudita, será modernizada para suportar trilhos de trem. Por fim, o Kuwait deve conectar seu novo porto ICIB com a região de Al-Khafji, na Arábia Saudita, para o que o estudo de viabilidade foi concluído pela SISTRA da França, em julho deste ano. A cooperação neste projeto, desde o início, foi planejada de forma que cada um dos membros do Conselho de Cooperação do Golfo deve construir uma parte da rede localizada dentro de seu território e arcar com os custos. Com base no mesmo princípio, a exceção é a ponte que liga a Arábia Saudita ao Bahrein, que será uma joint venture entre os dois países. Além disso, cada um terá autoridade para decidir se entidades privadas ou governamentais irão construir, operar e investir em sua própria parte.
Na tela, você pode ver tabelas mostrando a rota, o comprimento, o tipo da linha e o nome das principais estações em cada país. De acordo com os mapas disponíveis, a rede ferroviária começará no Kuwait e se estenderá até Dammam, na costa leste da Arábia Saudita. A partir daí, a rede seguirá em duas direções, uma para o Bahrein e depois Catar, por duas pontes marítimas e outra para a costa sul da Arábia Saudita. Seguindo as margens orientais do reino, está planejado que as duas rotas se encontrem no porto de Salwa, na fronteira entre a Arábia Saudita e o Catar. A rede segue para o sul pela costa dos Emirados Árabes Unidos até Abu Dhabi e depois avança em direção ao deserto, em direção a Al Ain, na fronteira entre os Emirados Árabes Unidos e Omã, e mais adiante até Sohar e Mascate, nas margens do Golfo de Omã. Ela vai ligar os principais centros urbanos da região, incluindo Riad, na Arábia Saudita, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e Cidade do Kuwait. Todo o trajeto terá 2.117 quilômetros de extensão, facilitando o transporte de mercadorias e passageiros do Kuwait, no norte, até Mascate, no sul. Segundo o plano do Conselho de Cooperação do Golfo, trens de passageiros alcançarão até 220 km por hora, enquanto os de carga operarão entre 80 e 120 km por hora. Quando a rede estiver operando, a Autoridade Ferroviária do Conselho de Cooperação do Golfo coordenará os horários de passageiros e cargas. As autoridades locais seguirão responsáveis pela manutenção, supervisão das operações e recebimento das taxas de trânsito dos usuários da rede. O acordo não impede que qualquer país terceirize o setor por parcerias público-privadas ou até por privatização total. É interessante mencionar esse contexto. Lá em 2017, a União Europeia anunciou seu envolvimento nesse projeto por meio da assinatura planejada do Memorando de Entendimento, para apoiar o desenvolvimento do sistema ferroviário, fornecendo disposições regulatórias para a construção e operação da rede do Conselho de Cooperação do Golfo, o Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo, a Secretaria-Geral, a Associação da Indústria Ferroviária Europeia, a Agência da União Europeia para os Caminhos de Ferro e a União Internacional dos Caminhos de Ferro assinaram então memorandos de entendimento bilateralmente, na presença de representantes da Comissão Europeia, em dezembro de 2017, nos escritórios da União Internacional dos Caminhos de Ferro, em Paris. Essa cooperação é crucial devido à relativa falta de experiência com ferrovias na região, ao potencial de implantação do Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário e à necessidade de evitar problemas de interoperabilidade. Quanto ao futuro do projeto, ele continua vulnerável a múltiplos riscos nos próximos anos, incluindo uma perspectiva fiscal deteriorada para os estados do Conselho de Cooperação do Golfo devido à queda dos preços do petróleo. Existe a possibilidade de aumento das tensões políticas regionais e dos desafios logísticos apresentados pela construção ferroviária transfronteiriça no Golfo. Agora, as tensões políticas no Golfo seguem diminuindo, favorecendo-lhe o projeto. A relação entre o Golfo e o Irã melhorou após a restauração dos laços entre Irã e Arábia Saudita em meados de 2023. E o recente arrefecimento do conflito no Iêmen acalmou preocupações anteriores sobre o potencial de ataques à infraestrutura no Golfo. Essas melhorias podem ser prejudicadas, mas isso não deve acontecer no curto prazo. Em relação aos prazos, os oficiais estão mostrados no gráfico, mas temos receio de que alguns atrasos sejam inevitáveis. Claro, devemos mencionar que vários outros projetos de construção ferroviária aconteceram recentemente na região. O mais notável deles foi a inauguração de uma ferrovia de alta velocidade entre Meca e Medina em 2018, que já cobrimos em detalhes no Railways Explained. Nossa conclusão para essa história é que o projeto da Ferrovia do Golfo hoje é muito mais realista do que era antes. A atual estabilidade econômica na região permite investimentos desse tipo, e que no último ano o projeto ganhou um certo impulso. Esperamos que ele esteja concluído até 2030 ou, no máximo, em meados da década de 2030,
Não podemos esquecer o contexto mais amplo do projeto, como a intenção do Iraque de ser um corredor para transporte de mercadorias e energia. Do Kuwait, no sul, até a Turquia, no norte, rumo à Europa, o Iraque lançou a Estrada do Desenvolvimento em julho de 2023 para esse fim. O projeto Ferrovia do Golfo está prestes a se tornar parte essencial de uma rota comercial que alcança as fronteiras da União Europeia, via Iraque, o que esclarece o grande interesse de todos os estados do Conselho de Cooperação do Golfo em apoiar o projeto iraquiano. Além disso, a iniciativa do Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, anunciada em uma cúpula do G20 em Nova Delhi durante 2023, provavelmente impulsionará o desenvolvimento ferroviário na região. O objetivo final continua sendo o mercado da União Europeia. Além dos corredores, o projeto ferroviário do Conselho de Cooperação do Golfo também pode atingir importantes objetivos de segurança coletiva no Golfo, criando um corredor comercial sustentável entre os mercados do Conselho de Cooperação do Golfo diretamente para Mascate. E, em uma fase posterior, os portos omanitas de Duqm e Salalah, sem a necessidade de passar pelo, às vezes problemático, Estreito de Hormuz. Para finalizar, vamos explicar o detalhe por trás do número de 250 bilhões. Encontramos que a estimativa fica entre 100 e 250 bilhões de dólares, mas isso não se limita ao núcleo da Ferrovia do Golfo. Ou seja, essa estimativa inclui o desenvolvimento das redes ferroviárias nacionais em cada um dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, que se conectarão e formarão um todo com a Ferrovia do Golfo. Mas também existem várias linhas de acesso menores para os portos e até sistemas de metrô, como o de Riad. Também lembre-se de que estamos falando sobre a construção em um deserto, mas não apenas em um deserto, pois há regiões montanhosas pesadas, como as dos Emirados Árabes Unidos e Omã, com altitudes de mais de 3 quilômetros. Então sim, o valor de 250 bilhões realmente faz sentido. Essa foi a história do projeto da Ferrovia do Golfo no Railways Explained. Esperamos mesmo que você tenha gostado. Se sim, clique no joinha e deixe sua opinião nos comentários. Até breve no próximo vídeo. Até lá, tchau!